Então, com isso, eu gostaria de chamar a professora Germana para a sua palestra. Germana Barata é pesquisadora e jornalista de ciência, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, da Universidade Estadual de Campinas, e coordena a rede de colaboração de comunicação sobre o oceano Pessoa Oceano e o podcast Pessoa, Uma Janela para o Mar, e Ecoa Maloca. É bolsista produtividade do CNPq na área de divulgação científica, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC, e do Comitê Científico da Rede Internacional Public Communication of Science and Technology. Germana, muito obrigada pela participação. Passa a palavra. Bom dia, olá, tudo bom? É bom estar aqui nesse lugar tanto orgulho, né? Eu sou um pouco... Olha quem está ali em cima, gente, é Paulinha? Não é Paulinha. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, né, em História da Ciência, sou bióloga de formação, então só para vocês entenderem um pouco essas formações interdisciplinares, né? E estar aqui nessa casa também me lembra de um curso que eu fiz de introdução à oceanografia, quando eu nem imaginava que eu ia fazer divulgação científica, eu vim para cá fazer esse curso, que eu acho que ainda acontece, né? Aberto aí para a sociedade. Então, para mim é um orgulho estar aqui com vocês nesse instituto, na USP e diante, né, nesse evento tão especial. Então, hoje eu vou trazer um pouco, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como jornalista de ciência, ou jornalista científica, e falar para vocês, assim, nesses anos todos, como eu tenho atuado e como eu posso compartilhar um pouco da importância da divulgação científica com vocês, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente faz ciência num país tão desigual como o Brasil, né, tão desigual ainda na questão educativa, na questão das pessoas terem voz, e para a população realmente poder tomar decisões baseadas em informações científicas, mas também ter a capacidade de ter um olhar crítico sobre a ciência, né? Então, eu vou trazer um pouco isso para vocês. Pode passar o próximo. Não tem problema. Vamos assim que dá. Percepção pública, eu queria trazer um pouquinho dos resultados que foram divulgados em junho, sobre como que os brasileiros percebem o oceano, e são resultados que a gente também tem pesquisas de percepção pública sobre a ciência no Brasil. Mas dados assim interessantes, né? Essa é a segunda edição dessa pesquisa no Brasil. O Brasil está bastante adiantado em relação a outros países, né? E a gente vê que os brasileiros, né? A amostra foi de 2.000 brasileiros pelo país todo, mas a gente acaba generalizando um pouco esses resultados, mostrando que quase 88% dos entrevistados dizem que querem adotar hábitos mais sustentáveis, né, em relação à sua relação com a natureza, né? Isso é positivo, ter vontade de já é algo bastante positivo. Mas apenas 7% dizem ter se envolvido em ações de preservação nos últimos 12 meses. Né? Então, isso é uma questão, como é que a gente faz com que mais pessoas se engajem, né, pela preservação. 44%, a gente está falando de quase metade desses entrevistados, dizem que acreditam que eles não impactam o oceano de jeito nenhum. Né? Assim, não vejo que a minha vida faz alguma diferença negativa para o oceano. E 30%, então um terço quase, acreditam que eles impactam diretamente o oceano. Então, ainda tem um caminho a gente a percorrer para fazer com que as pessoas tenham uma consciência de que a nossa vida, né, que o oceano nos impacta de várias maneiras, a maioria delas positivamente, né, e a gente impacta o oceano também, mesmo se a gente estiver longe dele.
15% identificam o impacto do oceano, apenas 15% vê uma conexão entre o oceano e mudanças climáticas, né? Então, esse é um caminho que a gente tem trabalhado muito com a divulgação científica para que a gente mostre, né, que realmente não dá para falar de mudança climática se a gente não estiver falando também do oceano, né? E 27% dos entrevistados buscam informações sobre o oceano. Então, poucas pessoas ainda têm interesse de querer saber mais sobre esse gigante azul aí do planeta. A pesquisa está à disposição gratuitamente online, então recomendo que vocês deem uma fuçada. Ela tem uma versão executiva muito linda, então ter resultados de pesquisa disponíveis, né, com ilustrações, com uma linguagem simplificada, é muito importante se a gente quiser alcançar outros públicos. Queria trazer alguns dados, já que a gente está nesse instituto tão importante sobre produção científica sobre o oceano, só para a gente ver que o Brasil produz muita ciência de qualidade e muita ciência sobre o oceano também, né? No entanto, menos de 2% dos nossos recursos voltados para a pesquisa são voltados para a ciência do oceano, né? E acaba que a comunidade acaba entregando muito mais, né? Com esses 1,7%, a gente consegue entregar 4,6% da ciência sobre o oceano aqui no Brasil. Então, uma porção bastante alta da nossa ciência, em geral, é relacionada ao oceano, né? E a gente tem algumas questões aí que, nas ciências oceânicas, as mulheres ainda não conseguem atingir a equidade, né? A gente tem acompanhado dados de 2018 até 2024 e mostram que é um número que está estagnado, né? As mulheres não conseguem ascender mais em relação aos colegas homens, então isso é um alerta para a gente criar políticas públicas em relação a isso. E o que isso tem, pode passar o próximo, o que isso tem, o que isso está relacionado, de que forma a questão da divulgação científica, né, e da democratização do conhecimento. Tudo, porque é o que a gente produz cientificamente que depois vai ser divulgado para a população de uma maneira geral. Então, eu trago para vocês um modelo de divulgação científica que é chamado de espiral da cultura científica, né? Eu gosto muito, como a gente tem usado no oceano, o termo cultura oceânica, que ele é muito mais abrangente do que só divulgação científica, né? Que eu vou falar um pouco desses termos para vocês, para a gente tentar diferenciá-los. Mas o termo de cultura, ele mostra que a ciência ela passa por vários níveis, né? E por vários atores, atrizes sociais, por várias linguagens, e ela permeia a sociedade aí, em vários sentidos, né? Então, a gente vê o quadrante inferior ali do lado direito de vocês, né, que é o quadrante da produção científica. Então, é onde a linguagem, o conhecimento científico, ele circula sobretudo entre pares, entre especialistas. É onde a gente chama de difusão científica, né, onde a gente está falando para pessoas que conhecem os jargões, conhecem os termos acadêmicos, né? E essa linguagem, ela vai se transformando a partir do momento que ela começa a ser transmitida para outros públicos. Então, o quadrante 2, né, inferior esquerdo, ele já é o ensino de ciências e formação de cientistas, né? Então, é o que acontece, por exemplo, na sala de aula das universidades, né, que aquele debate que acontece nos congressos, ele é também transformado para chegar na educação desses estudantes, futuros cientistas. No quadrante superior esquerdo, a gente tem o ensino de ciências, então esse conhecimento vai se transformando também, né, tanto na linguagem, quanto no conteúdo, nas prioridades, e ele vai ser transmitido, então, no que a gente chama de educação básica, né, para os estudantes. A gente poderia colocar ali alguns projetos de extensão também, né? A gente poderia incluir ali os museus de ciência,
A gente sabe que no Brasil a maior parte do público que frequenta museus de ciência é formado por estudantes. E aí tem um propósito pedagógico, né? Você vai para um museu com um propósito muito determinado, né, na escola. E depois o último quadrante ali que a gente chamaria, né, ali está colocado como divulgação científica, que seria o conhecimento indo para a sociedade de uma maneira sem ter o propósito pedagógico em si, né? Você não tem que aprender, você passa por esse conhecimento, você junta com a sua experiência, com a sua bagagem de vida e você transforma esse conhecimento para você, que é a cultura científica. Então, a gente diria que a cultura científica ela não é boa ou má, ela pode ser as duas coisas. As pessoas podem usar o conhecimento científico para coisas ruins, para o negacionismo, né? Para ser contra as vacinas, né? Você também acaba se baseando em algumas colocações aí de cientistas médicos para fundamentar. E ao redor desse modelo eu coloquei vários objetivos da divulgação científica. A divulgação científica não é simplesmente para justificar os gastos, os investimentos públicos para a ciência, mas pode ser educativo, pode ser para fazer o marketing, né, para mostrar o quanto aquela instituição faz de ciência, pode ser para empoderar as pessoas, para elas tomarem decisões melhores e muitos outros propósitos aí que a gente está vendo. Pode passar o próximo. Então, eu montei aqui um guarda-chuva, que é a expressão que a gente usa, né, que a divulgação científica é um termo que todo mundo ouve e muitas vezes a gente não sabe do que a gente está falando, né? A divulgação científica é um termo guarda-chuva grandão que cabe em várias coisas embaixo dele, né? Então, eu coloquei que dentro da divulgação científica, o importante, né? Eu pensei no cabo do guarda-chuva, que ele transmite o conhecimento científico para a sociedade. Então, isso é o que tem em comum quando a gente transmite o conhecimento, ou leva o conhecimento para pessoas que não são especialistas, né? Não são os nossos pares. E ele pode ser feito de várias maneiras diferentes e claro que a gente tem que lembrar que tem um caminho de volta, né? Que a sociedade também leva conhecimento para a ciência, né? Traz demandas sociais e então não é um caminho de apenas uma mão, né? É um caminho que realmente se beneficia também do feedback aí para a sociedade. Então, pode ser educação da ciência, o que a assessoria de imprensa, por exemplo, da USP faz, né, é também um tipo de divulgação científica, embora ela tenha objetivos muito claros, que seja valorizar a sua instituição, né? Se não tiver alguém da USP numa notícia mencionada pela USP, não faz sentido a assessoria da USP divulgar aquilo, né? Museus de ciências, redes sociais, então pode ser a nossa rede social pessoal, também é um veículo de divulgar a ciência para outros públicos, né? Teatro, a arte, a ciência cidadã, que é algo que tem crescido cada vez mais, então que é a gente contar também com organizações sociais que produzem conhecimento científico, né? E eu coloquei ali no finalzinho o jornalismo científico, que é um braço da divulgação, mas é muito diferente do que a divulgação, quando a gente fala de uma maneira geral. O jornalismo científico, ele está um pouco descolado do controle acadêmico, digamos assim, né? Então eu coloquei ali do lado direito eu coloquei tem menos controle da academia, né, dos cientistas, das instituições, e o lado de cá tem um controle maior. Então, em geral, o que sai numa exposição, sei lá, do Museu do Amanhã, por exemplo, eles contratam pessoas, consultores, o conhecimento científico tem que sair ali perfeitamente, né, não pode sair erro, um erro de interpretação. Agora, no jornalismo científico, às vezes tem uns lapsos, né? Muitas vezes a gente sabe que os pesquisadores, às vezes, pedem para os jornalistas: antes de você publicar, você manda o seu texto para mim
para eu dar uma corrigidinha, para saber se não saiu nada errado, né? E aí eu já estou no jornalismo científico há muito tempo, há 25 anos, e eu sempre lembro do jornalismo econômico ou do jornalismo político, né? Vocês imaginem escrever um jornalista político divulgar uma notícia sobre o Trump, né? E de repente ele fala, você me manda a sua matéria antes, né, para eu checar se está tudo ok, né? Então o jornalismo econômico, o político e até o ambiental, eles já têm uma autonomia muito grande com a informação. Mas o jornalismo científico ainda tem toda essa questão de controle da informação técnica, que tem que ser precisa. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A próxima. Eu trouxe aqui um pouquinho de o que é notícia, né, para a gente entender o que a gente produz na academia ou nos nossos laboratórios, ou, enfim, na nossa carreira, e o que vira notícia. Nem tudo que a gente faz é extraordinário para a sociedade. Pode ser extraordinário para a gente, mas talvez não para a sociedade de uma maneira geral. Então, aqui tem alguns pontos, né, que os jornalistas sempre tentam avaliar. Será que essa pesquisa é novidade? Ou, de repente, a gente faz repetições, né? A gente refaz pesquisas para ver se elas continuam dando uma consistência de resultados. Para o jornalista, isso não importa, né? Não interessa. O que tem impacto na vida das pessoas, faz parte, né, tem interesse público, ela traz uma curiosidade, ela tem qualidade acadêmica, científica, tem relevância social, às vezes tem impacto na vida das pessoas, é uma coisa, outra coisa é ter uma relevância social, né? Saber se aquilo é relevante socialmente. Então, aqui tem alguns pontos que a gente precisa sempre se questionar se aquela minha pesquisa é relevante para ser divulgada, gera notícia ou não gera notícia. Próximo. E aí eu trago para vocês uns exemplos de notícias bem atuais, que são muito típicas do que os jornalistas ou a divulgação científica costuma levar para a sociedade, né? Que são resultados de pesquisa. A gente tende a achar que a divulgação científica é isso, é traduzir o conhecimento, né? Quantas vezes a gente não viu esses termos, né? A divulgação é a tradução do conhecimento para a sociedade. E aí eu fico pensando, não, eu não estudei tanto para traduzir conhecimento para a sociedade, né? O jornalista, o que o jornalista faz também? Ele produz conhecimento, né? Às vezes ele faz conexões que não seria possível só com a divulgação daquela pesquisa, né? Então, aqui são notícias super importantes, algumas aqui da casa também, né? Como essa da diversidade genética do brasileiro. Acho que todo mundo passou em algum momento a ouvir os resultados dessa pesquisa, né? Feita aqui pela doutora Lídia Pereira, e geneticista, e que correu o Brasil aí. Enfim, essas são notícias que falam de resultados de pesquisa, de conceitos acadêmicos, então ela é muito tradicional a gente relacionar a divulgação científica a esse tipo de notícia, que são muito legais, são muito interessantes, são importantes, mas a divulgação científica pode ir muito além disso, né? Podemos passar ao próximo. E aí eu trago uma série de outras notícias. Pode passar o próximo, por favor. Uma série de outras notícias que mostra que o engajamento das instituições de pesquisa, de pesquisadores, de cientistas, pode e deve ir cada vez mais longe. Que não é só pensar no nosso umbigo. Vou divulgar o meu artigo que eu publiquei numa grande revista internacional, ou mesmo brasileira. Vou divulgar um relatório com dados. Isso é importante, né? Isso precisa ser feito. Porém, a gente vê que os nossos cientistas, e talvez desde a pandemia, a gente ocupou esse lugar, né, mais político, digamos assim, que não é um político de defender partido,
mas é de defender, às vezes, a ciência ou as informações científicas que não estão relacionadas com o meu resultado de pesquisa, mas sim com a minha área de pesquisa. Então, a gente vê aqui exemplos de cientistas, mulheres, homens, que se envolveram em questões que vão além da sua pesquisa, né? Que é falar da COP30, que é defender que se barre o projeto de lei da devastação, que aumenta e acaba com o licenciamento ambiental da maneira que é feito hoje em dia, né? Que a gente viu um manifesto de cientistas brasileiros, que também foi para os jornais todos, então mostrando que nosso papel como cientista especialista vai muito além de ficar só fazendo propaganda de nós mesmos, né, das nossas instituições, mas é a gente se engajar aí de vários pontos de vista diferentes para mudar as políticas públicas, para mudar o posicionamento político brasileiro. Eu acho que é isso que eu gostaria também de passar para vocês. O próximo. E essas notícias, elas podem ser divulgadas de vários níveis diferentes, né? A gente não acha que tudo vai acabar no New York Times, né? Na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, no G1. A gente tem vários níveis de divulgação e a gente deve recorrer a jornais locais, a redes sociais pessoais, institucionais, as agências financiadoras, né, que fomentam a pesquisa. A gente pode pensar em podcasts, né? O trabalho que o Bate-Papo com o Netuno faz, né? A gente pode pensar em vários níveis de divulgação e não apenas em um deles, né? E eles podem estar todos muito relacionados, porque quando sai algo no site da USP, às vezes você fala, eu queria que saísse, sei lá, no Estadão, ou na Folha. Mas a hora que sai no site da USP, muitos jornalistas estão de olho no que está saindo na USP, pode ser que vá sair em outros lugares. Então, isso é muito legal, porque faz com que esse conhecimento científico não fique restrito aos muros da universidade, mas ele realmente chegue até a população. Próximo. E aí eu queria trazer, nesse outro viés, para eu não me alongar demais, essa questão do acesso aberto, né, da ciência aberta, que é um movimento que já tem mais de 20 anos, né? O Brasil é um país exemplo de país que pratica ciência aberta, mas eu vou falar especificamente do acesso aberto, que significa não ter muros para acessar esse conhecimento, né? Então, quando a gente fala, vou publicar um artigo numa revista de prestígio, mas essa revista tem que ter assinatura, eu tenho um muro ali até para os pares, né, que vão ter dificuldade de acessar esse conhecimento. Quando eu publico isso em acesso aberto, faz com que o meu artigo seja mais acessado, mais lido, mais acessado, provavelmente mais citado, né? Isso tem vários estudos que mostram isso. E eu penso que para democratizar o conhecimento, a gente precisa ter a consciência de que se aquele conhecimento é tão relevante, eu preciso cuidar e garantir que esse conhecimento vai ser acessível e acessado pelas pessoas, né? Então, aqui algumas vantagens do acesso aberto. Próximo. Esse acesso aberto e a divulgação científica hoje, né, já há mais de 10 anos, há 15 anos exatamente, né, 25, eles promovem o desenvolvimento de métricas, que a gente chama de métricas alternativas, que são as altimétricas, né, a altimetria, e que ela produz dados de como esse conhecimento científico é compartilhado em plataformas online. Então, hoje a gente não precisa saber só quantas vezes um especialista citou o meu trabalho científico, mas eu posso ver quantas vezes uma notícia de jornal repercutiu o meu trabalho acadêmico. E isso pode ter um peso tão ou até mais importante do que receber 2 ou 3 citações de colegas aí no mundo inteiro, né? Então, aqui eu deixo só essa semente para depois vocês olharem um pouco, né? A altimetria, ela rastreia pelo link do artigo ou pelo DOI do artigo, como é que esse artigo está sendo usado socialmente, então não por especialistas, em várias plataformas, no YouTube, no Facebook, no Twitter ou no X.
em outros lugares, em blogs, etc. Próximo. E isso já está mencionado na CAPES, né, no novo jeito de avaliar da CAPES. Né? Um deles são essas altimetrias e a divulgação científica entra em peso nisso. Então, para nós que somos da área, mostra que o divulgar a ciência não é só para quem gosta, para quem acha importante, mas ele começa a ter uma relevância acadêmica, mensurável, inclusive, e que isso pode ser bem interessante. O próximo. Desafios adiante, pode passar. Eu queria trazer para vocês os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente ouve falar, e a gente, às vezes, sabe que vai chegar 2030, daqui 5 anos, a gente está no meio aí dessa década, e a gente sabe quão distante estamos de conseguir atingir esses objetivos, né? Talvez todos os maiores desafios da humanidade estejam aqui, mas o que é bacana para a academia é mostrar que para a gente superar esses desafios, a gente precisa investir em conhecimento científico para a resolução de problemas, para a resolução de questões aí da humanidade que estão em xeque. Próximo. Então, essas questões dos objetivos que são complexas exigem ações complexas, né? Entre elas, a gente que faz divulgação científica, a gente está muito, no LabJOR, a gente está muito engajado em ter uma representatividade de vozes, né? Então, tomar muito cuidado, porque a divulgação científica no Brasil hoje ela é muito centrada no Sudeste, São Paulo, Rio, né? Divulgação muito pesada de cientistas homens, brancos da região, então, Sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a ciência que a gente diz que é a ciência brasileira, assim como a ciência internacional é a ciência da Inglaterra, dos Estados Unidos e de poucos países europeus, que a gente chama de internacional. Então, a gente tem feito um trabalho em busca, né, assim, de promover a equidade de gênero. Então, quando fizer uma notícia, um artigo de divulgação científica, ter representatividade aí, pelo menos de sexo, de homens e mulheres, e avançar em relação ao gênero também. Né? A publicação em acesso aberto, investir cada vez mais em treinamentos para que as pessoas tenham informação e se envolvam mais com a divulgação. E vou passar rapidinho para vocês um esforço que a gente tem feito. Eu coordeno essa rede de comunicação sobre o oceano, que chama Ressoa Oceano. A gente tem vários parceiros, inclusive a cátedra aqui, Unesco, para a sustentabilidade do oceano, né, coordenada pelo professor Alexander Turra. E a gente tem várias parcerias com tivemos inicialmente com a Liga das Mulheres sobre o oceano, com a Ilha do Conhecimento, e é um projeto que faz parcerias com vários veículos para a gente levar informação de qualidade sobre o oceano. Próximo. Então, a gente tem vários pilares aí, né, todos os 4 Cs aí do carbono: curadoria, cursos, conteúdos e ciência cidadã. O próximo, por favor. E aqui só um pouquinho do que a gente faz. A gente tem uma parceria com o Bate-Papo com o Netuno e com a Jana, principalmente aí com o personagem Sovaco, né, que é o cachorrinho amável da Jana, e a gente está fazendo um livro de experimentos voltado sobre o oceano, né, para jovens. Lançamos esse podcast recentemente, mas tudo que a gente faz aqui, a gente tenta fazer sempre em parcerias e para veículos que já existem, que já têm um público nato. A gente não está criando nenhum veículo de comunicação novo, porque isso eu não recomendo, né? Eu acho que as parcerias são sempre muito mais bem-vindas do que a gente tentar reinventar a roda. E a gente tenta fazer curadoria, ou seja, mostrar para a população o que tem de importante de outros veículos jornalísticos, e a gente também produz conteúdos, mas conteúdos com outros veículos, então com o jornal Eco, com a revista Ciência Hoje para as crianças,
com a agência Bore, que divulga os nossos conteúdos para mais de 3 mil jornalistas do Brasil todo. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Próximo, aqui algumas referências. Vou agradecer a vocês e estou aberta aí para perguntas. Obrigada. Pessoal, se alguém aqui na sala tiver perguntas para a Germana, vou convidar vocês a virem aqui até o microfone, e como a gente está transmitindo, a sua pergunta consegue ser ouvida por quem está acompanhando online. Se você preferir não levantar, vir até aqui, se tiver um pouco acanhado, faça sua pergunta de longe e a gente faz a transmissão por você também, mas está aberto para perguntas. Pode vir, Gabriel? Não, vou falar sem repasse. Tá, pode ser. Germana, como que a prática do jornalismo científico, nessa sua jornada, como você vê o diálogo com o seu propósito nessa vida? Essa foi profunda. Então, sobre o propósito de vida da Germana em relação à divulgação ao jornalismo científico. É um propósito mesmo, né? Uma missão. Eu acho, assim, o que eu fico feliz nesses 25 anos de jornada no jornalismo científico é que as coisas mudaram muito, né? Eu acho que eu sou muito otimista em relação a isso, em termos de interesse público sobre a ciência. Eu acho que é grande no Brasil em relação a outros países, né? Isso é muito positivo. Eu vejo um espaço para a ciência muito maior no jornalismo, na televisão, em todos os lugares, assim. Eu acho que cresceu também a abertura de cientistas para a comunicação, né? Antes a gente tinha uma dureza muito grande, uma falta de percepção de que, não, eu não estou só fazendo transmissão da sua pesquisa incrível, mas eu estou tentando ajudar que as pessoas também formem uma opinião sobre aquilo, né? Vou dar só um exemplo rápido, a questão dos transgênicos no Brasil, né? E no mundo, em muitos lugares, acreditava-se que se a gente divulgasse a técnica, né, da transgenia, as pessoas iam entender que não tinha perigo e que elas poderiam consumir sem problema nenhum. Então, o esforço da divulgação científica, quando é feito por instituições e cientistas, é muito direcionado para o que eles querem, né? O que a gente tenta fazer é dar elementos para que a sociedade se torne autônoma na escolha que ela quer fazer, se ela quer consumir ou se ela não quer consumir. Eu fiz uma matéria bem no começo e eu, como bióloga, né, falava, pelo amor de Deus, não tem perigo nenhum isso, não é um problema. E eu comecei a estudar, porque a gente também estuda, eu falo que o jornalista é produtor de conhecimento, porque a gente tenta descobrir o que está acontecendo. E para mim o que pegou muito era a questão do monopólio, né, da indústria que produzia Monsanto, produzia glifosato, porque o agricultor que comprasse aquela semente transgênica, ela só funciona se você tiver o kit para aplicar e para plantar e para tudo, e aquela semente é estéril, então você se torna dependente cada vez mais daquela indústria, acaba com todo um comércio de sementes. Tinha uma questão econômica, cultural, muito mais profunda do que a questão de saúde que a gente estava querendo, né? Então, eu acho que as coisas mudaram muito, os cientistas hoje mudaram demais a maneira com que eles se engajam, né? A gente viu as estrelas aqui, né? Paulo Artacho, o Carlos Nobre, né? O Alexander Turra, cada vez mais eu fico feliz de vê-lo na CNN e nos outros espaços. Então, a professora pneumologista Margarete Dal Como, que virou uma celebridade da Fiocruz, né? Na pandemia, porque a gente se viu na pandemia que não tinham informações confiáveis do governo, não tinha informação oficial, então a gente acabou se voltando para o jornalismo, se voltando para a ciência. Então, eu sou muito otimista, eu fiz pós-doc fora no Canadá, alguns anos atrás, não é mais recentemente, mas eu vejo quanto o Brasil está engajado com a divulgação científica, o quanto a gente está desenvolvendo e desenvolvido em relação a países desenvolvidos. Então, isso dá muito orgulho, saber que o Brasil tem muita gente engajada,
muitos influenciadores, a gente tem recursos para isso, o governo federal tem financiado projetos. Então, eu sou muito otimista e fico feliz de olhar para trás, só se a gente pegar a década do oceano, que tem 5 anos, e ver que eu acho que a gente nunca falou tanto sobre o oceano antes, né? Isso não quer dizer que é suficiente, mas o que a gente tinha 5 anos atrás, acho que quase sempre eu vejo notícias sobre o oceano, né? No Jornal Nacional, no Fantástico, nesses lugares que tem grande audiência. Então, para mim, o nosso propósito, eu acho que nunca vai ser cumprido, né? Ele é mais cumprido de longo do que cumprido de concluído, né? Mas eu acho que é um trabalho difícil, longo, num país que as pessoas não têm, a qualidade de educação é muito ruim, então as pessoas não têm autonomia ali no pensamento, então a gente tem que ajudar com isso, é uma missão longa. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Cláudia, você quer estar aqui? Vem, Cláudia, vem, Cláudia. Aproveita que eu peguei o outro microfone. Oi, Germana, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima. A gente sempre aprende muito, né? Enfim. A minha pergunta, acho que talvez você já tenha respondido um pouco, que é sobre esse controle que os cientistas têm, né, sobre o conteúdo. Não sei se isso acontece mais sobre o texto, né, ou em outras reportagens, assim. De onde você acha que isso vem? Quanto isso é bom ou não, assim? E se você também vê essa tendência de mudança para melhor, talvez, com esse desenvolvimento do jornalismo científico, e não sei se com a abertura dos cientistas, ou está todo mundo assim, como é que está sendo essa mudança desse controle? Acho que o controle é natural da academia, né? A gente tem o controle sobre a produção do conhecimento o tempo todo, né? A gente vai para congresso, aquele resumo passa pela revisão por pares, né? Aí a gente vai apresentar, tem pessoas que questionam o teu trabalho, apontam erros, então isso é da natureza da nossa carreira, né? De apontar. Mas eu acho que tem uma coisa da hierarquia científica que acha que só o cientista pode debater temas científicos. Isso é um problema, né? Porque o tema científico, e no LabJOG a gente faz um trabalho de tratar temas monotemas, né? Todo mês nas revistas. Então a gente vai falar de transgênico, a gente não quer falar só do lado biológico, a gente quer falar do lado econômico, cultural, como afeta as comunidades, como que o produtor, né, o camponês está pensando, como que impactou a vida dele. A gente quer saber pelo lado, sei lá, de filmes, a gente quer saber outras representações. Então, a gente faz esse esforço multidisciplinar. O cientista não, né, que é especializado, super especializado, ele quer saber só o que os pares ali do campo dele têm para dizer. Não quer saber o que o historiador tem para dizer sobre, sei lá, epidemia, alguma coisa assim, né? Se ele é um epidemiologista. Então, eu acho que tem uma coisa dura da área, que a gente foi formado para ter esse controle, mas eu vejo que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é o lugar onde a gente mais forma, São Paulo não, vamos pegar Sudeste, né? Rio, São Paulo e Minas, que formam muitos jornalistas de ciência, muitos divulgadores científicos, jornalista é a Unicamp que forma, né? Os outros cursos são para divulgadores científicos. Quanto mais aluno tem, mais a gente se relaciona com cientistas e mais eles aprendem qual é a nossa demanda, e eu acho que eles vão se moldando. Então, a FAPESP tem há mais de 20 anos a Bolsa Mídia Ciência, que são bolsas para estudantes de vários níveis, iniciação até pós-doc, fazerem divulgação científica. Então, eles têm que divulgar um centro de pesquisa, uma área do conhecimento ou um grupo de pesquisa, e faz com que o contato com esses cientistas mude a percepção deles sobre a importância da comunicação. E aí, para quem está aflito com, mas não é molécula, não é gene, é cromossomo, não sei. Isso, quando a gente divulga, isso fica muito pouco, isso faz muito pouco diferença para a compreensão da sociedade.
Eu lembro de ter lido um texto super complexo na Folha sobre física de partículas e não sei o quê. Eu fiz esse exercício, eu li tudo. E depois eu falei o que ficou dessa leitura. E aí fica uma coisa muito geral, né? Ah, descobri que as partículas não sei o quê, né? A gente é bombardeado. Mas não fica o que é meson pi, o que é a diferença de núcleo, de energia. Então, eu acho que o cientista tem um apego demais com o conteúdo, que atrapalha também a comunicação. É verdade que o conhecimento, às vezes, é distorcido por jornalistas, ou por influencers, ou pelos próprios médicos, ou pelos próprios cientistas, né? É verdade. Mas a gente tenta cuidar disso com a formação dos jornalistas, dos divulgadores, que eu acho que tem avançado muito, assim, ao ponto da gente ter jornalistas de ciência que conseguem debater temas, como a Miriam Leitão debate economia, como a André Trigueiros debate as questões ambientais, a gente tem divulgadores que começam também a entender profundamente sobre o funcionamento da ciência, né? A gente tem a Sabine, que é a Sabine Righetti, que é minha colega, se especializou em política científica. Ela pode discutir com qualquer gestor, porque ela tem ideias, ela sabe o caminho, como a gente tem também sobre, né, eu entro na área editorial, assim, né? Então eu acho que as pessoas foram se especializando. Então é um caminho aí, e eu acho que a relação tem melhorado muito, tomando cuidado, porque com essa evolução faz com que a gente seja cada vez mais independente, autônomo. A gente não precisa do cientista para ele falar tudo para a gente. A gente pode extrapolar e avaliar se uma política científica é adequada ou não, né? E aí vem as críticas, e aí eu acho que vem a perda do controle, que muitas vezes é mal vista dentro da academia. Obrigada, Germana. Tem mais alguma pergunta aqui na presencial? Cíntia, pode falar, por favor? Aí a gente vai pegar uma que está no online. Ah, legal. Nossa, temos tempo. Tá bom, bom dia, Germana. Meu nome é Cíntia. Eu tenho formação acadêmica, vim da casa, fiz mestrado e doutorado aqui em Lyon, mas eu estou trabalhando há uns 15 anos, mais ou menos, com consumidor final e mercado. Trabalho com consumo responsável de pescado. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande, tenho enfrentado como é que o conhecimento científico, eu entendo o trabalho científico, eu sei ler um trabalho científico, entendo estatística, mas o público final não entende. E aí o que acontece, o que chama a atenção do público são aquelas as cerejas do bolo, né, desvinculadas do contexto. Então, eu tenho um exemplo muito recente para você, que é um texto da Mongabay, que é um site jornalístico ambientalista, sério, conceituado. Eu sei que o jornalista passou 3 anos viajando no mundo inteiro para escrever esse artigo sobre consumo de tubarão, mas na hora que ele escreveu, fez um trabalho de procurar dados fantásticos. Vale a pena entender como é que é o processo de criação de um artigo desse porte, mas aí é lógico que para chamar a atenção ele puxa uma informação que não é realmente consistente. Só que daí ele faz um press release, foi para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, não sei porque, reproduziu o texto da Mongabay sem verificar. Custou todo um trabalho da Associação Brasileira de Indústrias da Pesca acessar o jornal para publicar uma página inteira de ombudsman. Sabe? Só que daí o estrago já está feito. Todo mundo leu a manchete sensacionalista, mas ninguém vai ler a página do ombudsman. Né? E aí eu fico nessa... Qual foi a questão? Você pode compartilhar? Posso. Eu colaborei com esse jornalista da Mongabay, que a gente queria tentar entender por que o brasileiro consome carne de cação. Né? Qual que é o caminho e por que essa carne estava chegando ao Brasil. E aí a gente até orientou ele a buscar as compras públicas, tem toda uma história. Só que existem dados de contaminação. O tubarão está no topo da cadeia, bioacumula alguns metais pesados, tem algumas espécies que têm vida curta, coisas que os biólogos entendem, mas para o público em geral, cação, não sabe que cação é tubarão, cação a gente come, vai parar
do organismo. E aí existem dados, óbvio, que existe grau de contaminação em algumas espécies, de alguns oceanos, de algumas substâncias que viram, a manchete virou creches, escolas, alimentação contaminada para gestantes e crianças na creche. Virou assim, que horror. né? Enfim, eu não sei como lidar com isso, é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Quer dizer, a gente colabora com o cientista porque tem um ideal lá no final, mas a gente sabe que para conquistar esse público e para chamar a atenção realmente, nem sempre a finalização do texto, a forma como ele é colocado, a escolha do título. Você falou, e é uma coisa que vai impactar, né? Porque as pessoas já questionam a merenda, né? Já acham que tem que acabar mesmo, e falam uma coisa dessa, as famílias ficam inseguras, né? Então, o que dá para falar é que grandes jornais fazem grandes bobeiras também, né? Assim, a gente, claro, a gente espera, né, sempre que a informação ela seja transmitida, os princípios do jornalismo é sempre checar a fonte, etc. Mas isso que você falou é muito típico. A agência Bore, essa agência de notícias, né, que é coordenada por duas colegas do Labjor, né, uma ex-Labjor, outra do Labjor, elas têm todo um cuidado de pegar um artigo científico, de transformar aquela informação, aí é quase uma tradução, sim, né, para os jornalistas entenderem. O que acontece? O press release, ou o comunicado de imprensa, é para inspirar o jornalista a escrever sobre um tema, né? Ou seja, pega uma coisa dessa, um bom jornalista, se tivesse tempo suficiente, ele pegaria esse press release e ele iria atrás de outras fontes, vai falar com uma associação de pesca, vai falar com o pescador, vai falar com outras pessoas que não estão envolvidas naquele estudo, né? Isso é primordial, você não precisa confiar em tudo que sai só porque foi publicado por cientista. Mas às vezes saem umas bobagens como essa ou outras, né, que já aconteceram. Então, o que a gente espera é que os press releases não sejam republicados simplesmente. Por quê? O press release é quase que um objeto de marketing de uma instituição, de um grupo de pesquisa, né? A NASA faz isso de vez em quando. Eles fazem umas grandes coletivas de imprensa de estudos que eles não publicaram ainda e, de repente, quando vai para a imprensa, que começa o peer review, né? A avaliação por pares, aí se vê que publicaram uma grande asneira, embora seja NASA, né? Então, a gente tem uma confiança muito grande nas instituições também e na ciência. E, às vezes, o jornalista que não é especializado, ele não sabe o que é um corte, né, de uma pesquisa epidemiológica, ele não sabe o que é os níveis, né, os testes clínicos, os vários níveis, e acabam reproduzindo coisas que estão sendo vendidas ali pelo cientista ou pela instituição. Então, acontece, gente, acontece na Folha de São Paulo, acontece em grandes jornais. Eu só vou dar um exemplo aqui, que é o clássico artigo do Wakefield, né, que foi publicado em 1998, fazendo a correlação da vacina tríplice viral com casos de autismo, né? Um ex-médico, porque ele foi cassado, mas que essa fraude, aí eu estou pegando a má ciência também, para a gente não achar que tem só mau jornalismo. Foi publicada na Lancet, que é simplesmente uma revista de 200 anos, mais de 200 anos, com prestígio na Lua, né? E foi descoberta a fraude por um jornalista, né, de um jornal britânico, que falou: eu acho que tem problemas aqui. 6 crianças eram amostra dele, e ele já generalizou, e foi se descobrir, mas foi ser retratado 11 anos depois da publicação. E 5 anos depois que o jornalista tinha contado essa fraude. Então, o que a gente precisa de pessoas bem informadas, pessoas críticas, porque os jornalistas às vezes olham uma informação
e reproduzem. Só rapidinho uma anedota recente da casa. Lembrem que eu sou formada aqui, então não é porque eu sou da Unicamp falando mal, né? Mas para vocês verem, tudo que vem da USP, tudo que vem da Unicamp também é recebido e acreditado com toda a confiança. Vocês devem ter lembrado nas nossas ondas de calor, que agora temos ondas de calor, né? Sensação térmica de 60 graus Celsius, 70 graus Celsius. Vocês devem ter ouvido essa notícia. Quando eu ouvi, eu falei, como assim sensação térmica de 60? A gente já estaria cozido, frito, morto, né? E a gente foi atrás dessa informação. Da onde saiu essa informação de 60 graus? De sensação térmica de 70 graus? Veio de um blog que era de um grupo de pesquisa de clima aqui da USP, lá longe, um grupo que nem existe mais. Mas o blog estava publicado. Foi publicado por um aluno de doutorado na época, que fez uma transformação de uma tabela do NOAA, lá do Instituto, né, daquele Centro de Pesquisa Norte-Americano, que talvez aí está correndo riscos de ser extinto, que era em Fahrenheit, foi para Celsius e aí deu tudo errado, né? A temperatura máxima de sensação térmica em Fahrenheit para os Celsius era 55 graus, 57 graus, e na tabela em Celsius virou 80 graus. A sensação é um erro, né? Só uma coisinha. Mas como era um grupo de pesquisa da USP, tinha um dado colorido, bonito, ninguém foi na fonte primária, e aí deu no que deu. Isso foi amplamente divulgado pela CNN, pela BBC, pelos grandes jornais. Então, só para vocês verem que também tem uma dificuldade, às vezes, de questionar informações que são de grandes instituições, né, de grandes institutos, de grandes pesquisadores. A gente acaba aceitando e também os erros são por aí. Então, acho que é isso. Obrigada. Desculpa a extensão. Obrigada, Cintia, pela pergunta. Obrigada, Giovana. Olha, a gente tem, assim, 2 minutinhos, mas a gente já extrapolou o tempo, mas eu queria que a gente pudesse responder alguém do online também, para aumentar essa participação. Eu vou pedir para a Luísa fazer a leitura aqui da pergunta. Tudo bem, Giovana? Olha, a gente tem 2 perguntas no chat. Uma é da Juliana Leonel, que é da casa, é do bate-papo. Eu vou pedir licença para a Ju, para a gente pular essa pergunta por agora. Vou guardar a pergunta para a próxima palestra, que eu acho que vai caber no tema também, que é sobre jornalismo científico e equidade na ciência. E vou fazer, na verdade, a pergunta da Gabriela de Souza, que é: como um profissional que lidera uma área de comunicação científica sem formação em jornalismo consegue credibilidade e confiança junto à comunidade de pesquisadores para fazer divulgação? Credibilidade é a palavra, acho que até para quem tem formação, né? Eu acho que com uma divulgação consistente, né, assim, feita periodicamente, com uma produção de conteúdos, né, a gente fala que, por isso que eu falo que criar veículos de comunicação é muito difícil, leva uns 5 anos para conseguir um público cativo sem ficar promovendo muito. Então, eu acho que a gente consegue credibilidade quando a gente faz um trabalho consistente, né, assim, de qualidade, interessante, porque esse público vai sendo cativado aos poucos, né? Então, a gente poderia dizer sobre o Átila Yamarino. Quem não conhece o Átila Yamarino, levanta a mão aqui, que nunca ouviu falar. Não tem problema, às vezes tem uma pessoa que nunca ouviu falar do Átila. O Átila não é jornalista de ciência, né? O Átila é um comunicador nato, né? É um biólogo formado aqui pela casa, fez pós-doc, então teve uma trajetória acadêmica, já era divulgador de ciência há muitos anos, mais de uma década antes da pandemia, né? E, de repente, ele, para mim, é um desses exemplos, né? Ele se tornou uma referência, acho que para muita gente durante a pandemia. Eu lembro muito da minha dentista, que era bolsonarista, e a gente se dava bem, tudo bem. Eu continuo com ela. Mas ela falava assim: eu só saio de casa a hora que o Átila liberar.
porque ela tinha esse lado científico, então ela começou a ficar muito incomodada com anticiência, com kit Covid, etc. Então ela foi mudando o ponto de vista dela, mas eu lembro dela ter essa credibilidade com Átila. Um outro exemplo é de uma aluna que também é ex-Lobijor, que é a Beatriz, que ela é antropóloga de formação e ela desenvolveu uma página que vou errar o nome da página, que máscara? Qual a máscara? Obrigada. Qual a máscara? Ela começou a se especializar na questão das máscaras, né? Que no início não tinha EPI, hoje todo mundo sabe até o que significa EPI, né? Equipamento de proteção individual. Aí a gente foi para as máscaras de algodão e aí ela começou a questionar isso, né? Se a de algodão era eficaz. Então ela, como antropóloga, começou a se envolver com a divulgação e ela se tornou uma referência na questão de máscaras no momento que ninguém ainda sabia direito, né? Então, isso é um exemplo para mim que você não precisa ter a formação. Aliás, jornalista, gente, não precisa de diploma, tá? Só para vocês saberem, caiu faz muitos anos a necessidade do diploma para ser jornalista. Então, a Beatriz e tantos outros colegas divulgadores fazem trabalhos de excelência e se tornaram, assim, com credibilidade, eles têm credibilidade por causa da constância, né? E, às vezes dá umas escorregadas, né? Um ou outro já foi criticado por algumas coisas, mas a gente é humano e a gente vai acertar e melhor que a gente acerte mais o que é. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Germana. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por responder todas. A gente queria aqui até mais conversando, mas sempre der continuidade na programação. Então, pessoal, uma salva de palmas para a Germana. Muito obrigada.